pessoal, bem-vindo de volta aí ao curso, de sistemas térmicos. Então, dando continuidade à revisão de transferência de calor, na aula passada a gente estava vendo uma revisão sobre termodinâmica. Então, passando aqui para uma revisão bem rápida, de processos, dos processos relacionados com transferência de calor. Então, aqui a gente viu na aula passada, a curva de saturação da água, algumas propriedades. Então, voltando lá para a nossa nota de aula, Então, o item 2.8, condução de calor. Condução de calor é quando ocorre transferência de calor através de um material, normalmente sólido, mas também através de líquido, gases também, de fluidos. Mas a predominância dele é para a condição em que a substância está parada, Então, sólido em geral, que a gente está mais preocupado. Então é a transferência de energia através das moléculas, dos átomos da estrutura, Isso daqui é governado pela lei de Fourier, que fala que o fluxo de calor, então uma grandeza vetorial, é igual a menos k gradiente de t, O gradiente de t em coordenadas cartesianas a gente obtém a partir da derivada parcial em cada uma das direções, E o k aqui é a condutividade térmica, que depende do material e depende do estado termodinâmico, Normalmente acaba sendo basicamente função da temperatura, Isso daqui é obtido a partir de tabelas, que aí pode depender da temperatura, Então, supondo que você tem o campo de temperatura em um dado material, então você sabe qual que é o T de x, y, z aqui. Então, a partir da solução do cálculo do gradiente, você consegue calcular o fluxo de calor. Com o fluxo de calor, você sabe o tanto a taxa de transferência de calor, Aí, com a taxa de transferência de calor, você consegue calcular a carga térmica, por exemplo, Então, se for uma casa, fazer estimativa do tanto de calor que está entrando, por exemplo. Mas acaba simplificando bem mais do que esse tipo de análise, Na maioria dos problemas. A partir da combinação da lei de Fourier com a primeira lei da termodinâmica, é possível obter uma equação governante dos problemas de transferência de calor por condução, A partir da qual a gente consegue determinar, fazer a estimativa do perfil de temperatura. Então, combinando com a primeira lei da termodinâmica, chega-se na equação da energia, ou equação da difusão de calor, que é dado pela seguinte expressão, Então, que o divergente de K gradiente de T mais G ponto é igual a ρCv del T del T. Aí, isso daqui, a derivação disso daqui é apresentado, assim, tem vários livros textos, de graduação, e também tem no vídeo, que eu vou botar o link aí, que é de uma aula do curso de graduação. Então, quem tiver querendo rever, então tá o link aí. Então, esse daqui é um dos mecanismos de transferência de calor. O outro mecanismo é a convecção de calor, Então, esse daqui é quando não tem a predominância da condução de calor, é quando não tem movimentação de matéria, A convecção de calor é um processo de transferência de calor no qual tem movimentação de matéria, então é relacionado com escoamento. Ela é governada pela lei de resfriamento de Newton, que fala que o fluxo de calor por convecção é igual a H, temperatura da superfície, menos temperatura do fluido, Aí, essa temperatura do fluido aqui depende do tipo de problema que está sendo considerado, Então, se for um escoamento sobre placa plana, com uma temperatura T infinita aqui longe da placa, então, considerar que aqui a gente tem TS, aí aqui a gente vai ter um perfil de temperatura e vai ter um perfil de velocidades, ao longo da camada limite, até o infinito aqui, por exemplo. Então, a temperatura do fluido de referência aqui é até infinito, Aí, se for um escoamento interno a um duto, aí já fica um pouco diferente, Por quê? Porque o perfil de temperatura, para escoamento completamente desenvolvido, ele fica algo assim, Então, ele não tem uma temperatura definida longe da superfície, Poderia pegar a temperatura aqui? Poderia, mas não ajuda muito na solução, Então, acaba utilizando a temperatura bulk, que é a média com base na entalpia. Então, calcula a entalpia média na seção transversal aqui, e a partir de tabela termodinâmica, pega a temperatura correspondente a essa entalpia, Então, a temperatura do fluido ali depende do tipo de problema que está sendo considerado. Aí, o que é o H? Então, o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, ou simplesmente coeficiente de transferência de calor. O coeficiente de transferência de calor é dado no SI watts por metro quadrado Kelvin, ou watts por metro quadrado grau Celsius, que é a diferença. A gente está falando em ΔT, Então, ΔT em Kelvin, ΔT em grau Celsius dá na mesma. Ele depende do tipo de fluido, assim, propriedades do fluido, tipo de escoamento,
velocidade de escoamento, geometria que está sendo considerada e etc, né? Então depende de tudo. Então, só colocando aqui, né? Também depende das condições de contorno, né? Então, se tem temperatura imposta é uma coisa, se tem fluxo de calor imposto é outra coisa, né? Aí, como que a gente fazia lá no curso de graduação, né? Então, normalmente, a gente partia da equação da energia aplicada para um fluido em escoamento, né? Então, de maneira similar ao que a gente fez aqui para chegar na equação da difusão de calor, que é essa equação aqui. É feito um procedimento parecido, né? Só que aí para chegar na condição em que tem fluxo de massa, né? Então chega numa equação parecida. Então chega na equação, primeira lei da termodinâmica na forma diferencial para um escoamento, que é parecido com... Assim, a ideia é parecida, né? Com a equação de Navier-Stokes, que nada mais é do que a segunda lei de Newton na forma diferencial para um escoamento. Então a equação da energia fica divergente de K gradiente de T mais G ponto, que é igual a ρ Cp. Aí o termo de variação temporal, então esse aqui é o termo difusivo, né? Termo de geração, termo de variação temporal. E tem um termo advectivo, né? Que entra o efeito da velocidade do escoamento, né? Aí, a partir dessa expressão aqui, é feito a partir da equação de Navier-Stokes, determina-se o perfil de velocidade, por exemplo, aqui escoamento sobre placa plana, né? Então vocês devem ter visto alguns problemas lá na graduação. E a partir da solução aqui da equação da energia, chega-se no perfil de temperatura. Então, considerando aqui, né, o perfil de temperatura aqui. Aí, a partir da interface aqui sólido-líquido, pela condição de não deslizamento, a velocidade é nula, né? Então, pela velocidade nula, a transferência de calor no fluido em contato com a placa aqui pode ser feita a partir de condução de calor, né? Então, fica considerando uma coordenada y, então, menos K del T del Y para Y é igual a zero, né? O K do fluido aqui é igual a H, temperatura de Y é igual a zero, menos temperatura infinito, né? Considerando que a temperatura longe aqui é até infinito. Então, a partir do perfil de temperatura, consegue chegar no H, né? Então, só passar isso aqui dividindo, quer dizer, só passar dividindo. Na verdade, dá um trabalhinho aqui, né? Para fazer essa solução, mas a ideia é essa daí, né? Então, determina o perfil de temperatura, a partir dele chega consegue fazer uma estimativa do H, né? Mas aqui no curso não é o nosso foco, né? Resolver problemas de transferência de calor. Então a gente está focado em já aplicar o conceito, né? Então a gente vai só fazer uma revisão rápida aqui de alguns métodos de previsão, só para aplicar depois, né? Então, conforme mencionado, né? Depende do tipo de geometria. Então para escoamento sobre placa plana, depende da posição, depende da condição de contorno, se aqui é temperatura prescrita ou fluxo de calor prescrito, né? Então, são relações distintas. Aí, no geral, os métodos de previsão são dados na forma de número de Nusselt, né? A forma adimensional. Só que o número de Nusselt é igual a H, comprimento característico, dividido por K do fluido. Comprimento característico aqui depende do tipo de geometria, né? Então, se for escoamento sobre placa plana, o L vai ser o X, né? Então, se for escoamento interno a um duto, o comprimento característico aqui vai ser o diâmetro, né? E por aí vai. Então, se for escoamento externo a um duto também, vai ser o diâmetro e por aí vai. Aí, para escoamento interno a duto circular, número de Nusselt, HD por K. Vamos suprimir o subscrito F aqui, né? Que fica entendido que o número de Nusselt eu devo usar o K do fluido, né? Para escoamento laminar em condição de fluxo de calor imposto, então o número de Nusselt é constante, 4,364. Isso aqui também pode ser obtido a partir desse link aqui que eu estou colocando, apresentado no curso de graduação, onde o número de Reynolds, com base no diâmetro, menor que 2.300 para fluxo de calor imposto. Para a condição de temperatura de superfície prescrita, eu vou tentar colocar o link aqui de um vídeo também que apresenta essa derivação. Para Reynolds também menor que 2.300, né? Escoamento laminar, temperatura de superfície prescrita. Para escoamento turbulento, para tubuliso, né? Rugosidade desprezível. Uma expressão mais simples, das mais simples, é a correlação de Ditus-Boelter, que dá o número de Nusselt como 0,023, Reynolds a 0,28, Prandtl a 0,4. Então, para escoamento turbulento, né? Então, isso aqui para Reynolds maior que 10.000, se não me engano, ou 20.000. Acho que é 10.000. Aí por aí vai, né? Então, isso daqui é só para escoamento interno adulto, né?
Aí para escoamento externo tem outras relações, que entra o número de Reynolds também. Para escoamento convecção natural entra o número de Grashof, o número de Rayleigh, né, que tem que levar em conta efeitos de empuxo, de variação de expansão do fluido, né, coeficiente de expansão térmica. Mas aí não vamos ficar entrando em detalhes aí eventualmente quando precisar a gente já consulta um livro de transferência de calor, né? Aí o último modo de transferência de calor, a radiação térmica, então item 2.10. Assim, antes de passar para a radiação térmica, só pegar aqui na nossa transparência, aqui eu apresento uma tabela com valores típicos, né, de coeficiente de transferência de calor. Então isso aqui vem lá do livro do Lienhard. Então, para a convecção natural em gases é na ordem de 4, se for acima de 10 está esquisito, né? Então 4, 5, coisa assim está razoável. Convecção natural em líquido é bem mais alta, né? Então 500, dependendo do tipo de líquido e tipo de geometria, né? Convecção forçada de gases na ordem de 80. Convecção forçada de líquidos também depende do tipo de líquido, mas varia de 500 até 70 mil, né? Então, assim, só que aqui já é metal líquido, né? Mas até 2.000, 5.000 assim é realista, né? Aí para mudança de fase, tanto ebulição quanto condensação, no geral são valores bem altos, né? De 4.000 para cima, né? Esse aqui de film boiling é uma condição de transferência de calor que é indesejável, né? Então aqui já o processo de transferência de calor não está funcionando legal, né? Mas aí, supondo condição em que está funcionando bem, né, o processo de transferência de calor, então são valores bem elevados também, né? Então, conforme a gente tinha comentado, né, da aproximação do ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot fala que os processos de transferência de calor ocorrem a temperatura constante e com diferença de temperatura infinitesimal, né? Então, com o H muito elevado aqui, então esse H aqui muito elevado, isso aqui fica pequeno, né? Então, com isso aqui pequeno, você já vai chegando um pouco mais perto do processo relacionado com o Carnot. Outra vantagem aí dos processos de transferência de calor. E por aí vai. Então, voltando para o tópico, né, de radiação térmica. Radiação térmica é transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. A faixa de espectro na qual a radiação térmica é relevante é de 0,1 até aproximadamente 100 microns, dependendo do livro-texto, 1000 microns, né? Que a transição não é bruta, né? Mas é suave. Isso aqui inclui a faixa de espectro visível, o infravermelho, curto e longo. Aí a equação governante para os problemas de transferência de calor por radiação é a equação de Stefan Boltzmann, né, que dá a emissão de um corpo negro. Então fala que a taxa de emissão, fluxo de calor emitido por um corpo negro, é dada por sigma T a quarta, né? Temperatura aqui em unidade absoluta. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, tal que sigma é igual a 5.6704, 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, em SI, né? Então parece um valor pequeno, né? Mas colocar o T aqui na ordem de 300, então vai dar o quê? Vai dar 3/10 quadrado elevado à quarta, vai dar 81/10 à oitava, então dá um valor aqui significativo até, né? Então isso aqui é para corpo negro, né? Aí como que fica a distribuição espectral, né? Então a distribuição espectral é dada pela distribuição de Planck, então varia com o comprimento de onda, né? Então considerar aqui o fluxo de calor emitido por radiação, considerar o corpo negro, varia com o comprimento de onda, então isso aqui seria watts por metro quadrado microns, depende do comprimento de onda. Então seria algo desse tipo assim, né? Onde aproximadamente 3/4 da energia está para o valor acima do valor de pico, né? Aí conforme reduz a temperatura, o pico vai deslocando para cima, né? Então aqui, supondo que se aqui a gente tiver o visível, né? Aqui para cima, então aqui seria o visível. Para cá a gente teria o infravermelho, né? Então quanto mais quente, mais contribuição no visível tem, né? Então, por exemplo, o Sol, né? O Sol, temperatura equivalente de 5.800 Kelvin, se eu não me engano. Aí ele tem a contribuição bem elevada na faixa do visível, né? Aí objetos com temperatura mais baixa, né? Igual vocês, sei lá, um forno, por exemplo, né? Acaba tendo contribuição mais no infravermelho, né? Aí conforme vai aumentando a temperatura do material, né? Por exemplo, para tratamento térmico de metal,
ele começa a ficar incandescente, né? Então ele começa a ter uma contribuição aqui no visível, né? Que a gente consegue observar. Aí tem uma relação que dá a variação desse valor de pico aqui com a temperatura, que é a lei de Wien, que fala que o lambda T para a condição de máximo é igual a um valor constante de 2898 microns Kelvin. Então, para cada valor de temperatura aqui, consegue tirar um comprimento de onda correspondente, né? Aí você consegue ter uma estimativa aqui de onde que está o pico da distribuição, né? Só lembrando aqui que é a distribuição de Planck, né? Então, lei de Stefan Boltzmann, né? Que rege a emissão de calor para um corpo negro, né? De um corpo negro. Aí lembrando que o corpo negro é uma superfície idealizada, então ela emite um máximo de radiação e ela absorve toda a radiação incidente, né? Então ela não reflete nada, né? Então, reflexão aqui nula. Só que para superfícies reais, sempre tem um pouco de reflexão, né? Então a gente vê a superfície, vocês, sei lá, olham para o teclado do seu computador aí, vocês vão ver o teclado, né? Por quê? Porque está tendo uma certa reflexão, a reflexão de uma parcela da radiação incidente no teclado, né? Então, para superfícies reais, então considerar aqui uma placa de um objeto, né? Então aqui vai ter uma radiação incidente, chamar aqui de Q ponto radiação. Aí vai ter o quê? Vai ter uma parcela refletida, chama aqui de Q ponto refletido. Vai ter uma parcela absorvida, chama aqui de Q ponto ABS. E vai ter uma parcela transmitida, né? Então aqui, dependendo do índice de refração, pode até ter variação, né? Aqui vai ter o Q ponto transmitido. Aí pela conservação da energia, isso, com isso tem que dar igual a isso, né? Então as parcelas refletida, absorvida e transmitida tem que ser igual ao total incidente, né? Então só colocando isso aqui na forma matemática, aí a gente divide tudo aqui por Q ponto rad, então aqui vai ficar 1, aí a gente define a razão entre a parcela refletida e a parcela que está incidindo como sendo a refletividade, chamar como sendo ρr aqui, mais a parcela absorvida vai ser a absortividade e a parcela transmitida a transmissividade, chamar de tal R. Colocar o Rzinho aqui para indicar que ele é o relativo à radiação térmica, né? Porque o ρ eventualmente a gente usa para massa específica, o alfa para difusividade térmica e o tal para algum outro parâmetro, né? Então, só colocando a definição aqui, então a gente tem a transmissividade, a absortividade e a refletividade. Aí, para superfícies opacas não tem transmissão, né? Então, superfície que não atravessa a luz, isso aqui é zero. Então, o ρ mais alfa tem que ser igual a 1, né? Aí, conforme tinha comentado, para corpo negro ele absorve tudo, né? Então não reflete nada. Então isso aqui é igual a 0, absortividade igual a 1, né? Então corpo negro, absortividade igual a 1. Aí isso daqui pode ser definido em termos espectrais, né? Então, por exemplo, você pega uma superfície que você está vendo como branca, né? Então no comprimento de onda correspondente à luz visível, ele reflete boa parte do espectro, né? Então a refletividade no comprimento de onda visível é igual a 1, né? Então a gente pode ter um ρr lambda. Só que para o infravermelho pode ser que ele absorve uma parcela significativa, né? Então, dependendo do comprimento de onda, esses valores podem variar, né? Só que para problemas de engenharia é muito comum a gente adotar uma hipótese de que esses parâmetros são independentes do comprimento de onda, né? Que é o caso da superfície cinza. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos falar então, esses parâmetros aqui são relacionados com a energia na forma de radiação incidente sobre a superfície, né? Aí vamos vamos dar uma olhada como é que fica as características da superfície relacionadas com a emissão, né? Então todo corpo que tem uma temperatura acima de 0 Kelvin emite radiação térmica, né? Só que aí a taxa de transferência de calor líquido vai depender da temperatura das outras superfícies que tem contato térmico, né? Então, se estiver perto de uma superfície com uma temperatura muito maior, ele vai emitir um tanto, né? Um corpo com uma temperatura baixa. Só que ele vai receber muito mais, né? Então, em termos líquidos, ele vai estar recebendo uma energia, né? Mas ele não deixa de emitir. Mas, quando a gente está falando de emissão, conforme a gente tinha visto, né? Então, o corpo negro emite um fluxo de calor dado por sigma T quarta, né? Aí a superfície real emite menos do que o corpo negro. Aí, quão menos, né? A fração que relaciona comparativamente com o corpo negro é definido como a emissividade, né? Então isso aqui é em termos de recepção de energia
em termos de emissão, a gente tem o fluxo de calor emitido por radiação como sendo definido como sendo epsilon. Aqui a gente pode pegar em termos de comprimento de onda, né, que pode variar com o comprimento de onda, vezes o fluxo de calor emitido pelo corpo negro para um dado comprimento de onda, né? Conforme a gente já visto lá, o fluxo de calor depende do comprimento de onda segundo a distribuição de Planck, né? Aí, de modo a simplificar, é normal trabalhar com propriedades totais, né? Então, é como se fosse pegar o epsilon total, vou chamar aqui de epsilon R. Então, epsilon R vai ser igual a emissão total aqui, dividido pela emissão do corpo negro, né? Emissão total do corpo negro. Então, vai ser integral de 0 a infinito do fluxo de calor emitido pela superfície real d lambda, dividido pelo fluxo de calor emitido pelo corpo negro, vou chamar aqui de QB, lambda d lambda. Aí isso aqui dá a lei de Stefan Boltzmann, né? Sigma t quarto. Então isso aqui é sigma t quarto. Aí isso daqui é igual a epsilon r lambda e a distribuição de Planck, né? Então aí tem que fazer a distribuição, a integral ao longo de todo o comprimento de onda. Aí se a gente tiver um epsilon independente do lambda, a gente pode tirar ele para fora aqui. Aí isso aqui também vai dar sigma t quarta, né? Então, conforme esperado, né? Então é da sigma t quarta sobre sigma t quarta, simplifica, então fica ER igual a ER lambda. Então, a emissividade total independente do comprimento de onda. Essa consideração de que de uma superfície, essa modalidade da superfície como tendo características que são independentes do comprimento de onda, é definido como sendo superfície cinza, que o epsilon r lambda é igual ao epsilon r, né? Então é independente do comprimento de onda. Aí de maneira similar, o alfa r lambda é igual ao alfa r, então a absortividade espectral é igual à absortividade total, né? Então se pegar aqui na distribuição espectral, a emissão vai ser só escalonada aqui, né? Então vai ter o mesmo formato, então é só multiplicar por um fator, né? Lembrando que o epsilon r aqui tem que ser menor ou igual a 1, vai ser igual a 1 só para corpo negro. Então isso daqui facilita bastante as análises, né? Aí se vocês estiverem seguindo aí pelo livro, vocês vão ver também que tem a definição da lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, ela é utilizada para fazer a relação entre a emissividade e a absortividade, né? Então, considerando superfície difusa, considerando uma superfície difusa aqui, em equilíbrio com o meio. Então, falar que aqui está T e aqui também está uma temperatura T, né? Então, ela vai estar emitindo uma dada fração de energia aqui, né? Chamar de epsilon r lambda. Então, e ela vai estar absorvendo também um tanto de energia, né? Então, alfa r lambda. Se ela estiver emitindo mais do que absorvendo, então isso aqui vai ser como se fosse um refrigerador ideal, né? Então ele vai estar transferindo calor sem utilização de trabalho, né? Que viola a segunda lei da termodinâmica. Então, consequentemente, pela lei de Kirchhoff, para a condição de equilíbrio térmico, o alfa r lambda é igual a epsilon r lambda. Aí, estendendo isso daí para a superfície cinza, chega aqui alfa r igual a epsilon r para a superfície cinza. Aí, a partir dessas simplificações, é possível fazer o balanço de energia. Então, supondo que a gente tem uma superfície cinza 1 aqui e uma superfície cinza 2 aqui, que aí acaba sendo um pouco mais representativo da realidade, né? Então, a taxa de transferência de calor de radiação de 1 para 2, daqui para cá, consegue ser modelado como sendo A1 sigma T1 quarta menos T2 quarto sobre 1 menos epsilon 1 sobre epsilon 1 mais 1 sobre fator de forma de 1 para 2, né, que é a fração do campo de visão de 1 ocupado por 2. Nesse caso aqui vai ser menor do que 1, né, porque o 1 enxerga ele mesmo, né, então não é todo o campo de visão de 1 que é ocupado por 2. É interessante fazer uma revisão. Assim, aqui para o curso não tem necessidade, né, mas para quem não estiver lembrando de nada, é interessante dar uma revisada lá no curso de transferência de calor, né? Mas aqui a gente não vai ter necessidade de utilizar esse tipo de conceito. Então, a taxa de transferência de calor de 1 para 2 pode ser dada por essa expressão aqui, né? Eu vou tentar colocar o link aqui da derivação dessa expressão aqui também, né? A partir disso, a gente até consegue fazer uma linearização. Então, aqui a gente tem T1 quarta menos T2 quarta, né? Então, só
abrindo esse termo aí, então consegue ser escrito como sendo T1 quadrado menos T2 quadrado, T1 quadrado mais T2 quadrado. Aí consegue abrir de novo isso daqui como sendo T1 menos T2, T1 mais T2. Aí consegue escrever isso daqui como 2 vezes temperatura média. Esse daqui também se consegue escrever como função da temperatura média e do ΔT, né? Aí se o ΔT for menor do que a temperatura média, por quê? Porque isso aqui normalmente é, sei lá, temperatura ambiente, 300. Aí se isso daqui for, sei lá, 320 menos 300 dá 20, né? Então aqui já dá, a média vai dar 300. Então o ΔT normalmente bem menor do que a média da temperatura, né? Então consegue reescrever isso aqui como sendo função da temperatura média. Aí consegue linearizar esse cara aqui, né? E linearizando você consegue reescrever isso aqui como sendo um HR T1 menos T2, vezes o A. Então A1 HR T1 menos T2. Aí a linearização vai aparecer a partir desse trabalho aí, né? Aí então tem alguns tipos de problema que é interessante considerar a parcela de radiação, né? Principalmente quando a gente está falando de convecção natural, né? Por quê? Porque radiação térmica é de uma superfície para o meio, né? Ou para outra superfície aqui, por exemplo. Aí a convecção o que é? É de uma superfície para um fluido. Aí, não é comum que a temperatura do fluido aqui seja igual à temperatura ambiente relacionada com a transferência de calor por radiação, né? Que aqui vai ser tudo temperatura ambiente. Então acaba tendo transferência de calor em paralelo, né? Então vai ter uma transferência de calor aqui por convecção e uma transferência de calor aqui por radiação. Então acaba sendo conveniente definir um coeficiente de transferência de calor equivalente aqui, né? De radiação, porque aí você acaba somando, né? Os H's. É só fazer o circuito térmico aqui que vocês vão ver que o H de convecção soma com o H de radiação. Então, uma revisão bem rápida, né? Agora passando para coeficiente global e resistência térmica. Aí, da analogia elétrica com o processo de transferência de calor, da lei de Ohm, a gente tem que a resistência elétrica é igual à diferença de potencial elétrico dividido pela corrente elétrica, né? Aí tem vários problemas de transferência de calor em regime permanente, propriedades constantes, unidimensionais, que a gente chega aqui, tem um parâmetro que depende do sistema, então depende de propriedade, de geometria, que é dado como um ΔT por Q ponto, né? Na verdade a gente está interessado no Q ponto, mas está trabalhando em cima da equação, né? Então a gente fica com um ΔT por Q ponto é igual a um parâmetro do sistema aqui, né? Então isso daqui pode ser chamado como sendo uma resistência térmica equivalente, né? Então vamos chamar aqui de resistência térmica. Aqui é uma diferença de potencial térmico, igual a diferença de potencial elétrico aqui. Taxa de transferência de calor, aqui é taxa de transferência de energia elétrica, né? Aí, o que é essa resistência térmica, né? Então, lembrando rapidamente lá dos cursos de termodinâmica, né? Então, resistência térmica para placa plana, condução em placa plana. Então, RT é dado por L por Ka, né? Onde o Ka é a condutividade térmica do material. A condução em geometria cilíndrica, RT é dado por Ln da razão dos diâmetros, né? Então, chamar aqui de diâmetro externo, diâmetro interno, sobre 2πkL, né? Onde L é o comprimento, K a condutividade térmica do material, π o π, né? Para convecção de calor, resistência térmica é igual a 1 por H área de superfície, e assim vai, né? Então se for radiação com aquele H equivalente lá, HR, né? Lembrando que aquela simplificação lá é para a condição que a diferença de temperatura não é muito elevada, né? Se a diferença de temperatura for muito elevada, já não dá para fazer aquela linearização. Aí qual que era a vantagem disso daqui, né? Dessa definição de resistência térmica? A vantagem é que a gente consegue modelar sistemas um pouco mais complexos, né? Com vários tipos de materiais, vários tipos de processo de transferência de calor, como se fosse circuito, né? Então, por exemplo, se a gente tiver escoamento interno a um duto de um dado material, contando aqui com um isolante térmico, por exemplo, né? Exposto a um fluido, um ar ambiente aqui, por exemplo. Que aqui vai ter um H, aqui vai ter um K do isolante, aqui vai ter um K do material e aqui vai ter um H interno, né? Então aqui você consegue modelar como sendo um circuito, né? Então você vai ter a temperatura interna, vai ter uma resistência térmica de convecção aqui, então 1 por H interno, área interna, vai ter uma resistência térmica de condução aqui, né? Que usa essa expressão,
do tubo, né? Então, chamar de ln d2 por d1 2πkl. Vai ter uma outra resistência térmica aqui de condução, se a gente desprezar a resistência térmica de contato, né? Ou a gente pode ter uma resistência térmica de contato aqui, dividido pela área de contato. Aí depois a gente vai ter outra resistência térmica de condução, então ln de d3 por d2, chamar aqui de d3, né? Aqui d2 e aqui d1, 2πkl. E aqui uma resistência térmica de convecção até a temperatura ambiente, né? E aqui a temperatura interna. Então, 1 por HE AE. Então aqui H externo. Então você consegue modelar os sistemas mais complexos, né? Na forma de circuito. Aí dá para ser circuito em série, circuito em paralelo, né? Aí é interessante estar ciente só das limitações dessa modelagem, né? Aí a partir da definição da resistência térmica é possível fazer a definição do coeficiente global de transferência de calor, né? O coeficiente global acaba tendo uma vantagem em relação à resistência térmica, porque para determinados tipos de geometria, por exemplo, sei lá, construção residencial, parede de alvenaria de 10 centímetros de espessura, né? Então o coeficiente global, ele não depende muito das condições externas, né? Assim, das condições externas, das condições de contorno. Então, sei lá, para a condição, considerando esse exemplo, né, de construção residencial, a condição interna vai ser de convecção natural, né? Condição externa, considerando um caso mais crítico, vai ser convecção forçada, né? Então, o coeficiente global vai ser governado pela resistência térmica governante, né? A maior resistência térmica, tipo a convecção natural. Então, ele não vai ter grandes variações. Por exemplo, ao invés de ter escoamento externo de 1 metro por segundo, tiver escoamento externo de 1,5 metros por segundo, o coeficiente global vai ter pequena variação, né? Então, ele acaba sendo bem interessante. Outro ponto do coeficiente global interessante é que ele deixa explícito a geometria do sistema, né? Então, se tiver interessado em fazer dimensionamento de um trocador de calor, por exemplo, já aparece de cara o parâmetro relacionado à geometria, né? Então, para fazer dimensionamento é mais interessante. Então, só colocando aqui, né? Então, coeficiente global definir de tal modo que o Q ponto é igual ao A delta T. Aí, lembrando a definição da resistência térmica, né? Então a gente fica com ΔT por resistência térmica equivalente, né? Onde a resistência térmica equivalente nesse caso aqui vai ser a somatória das resistências, que é um sistema em série, né? Então só simplificando aqui, a gente fica com U é igual a 1 sobre A resistência térmica equivalente. Aí, esqueci de comentar isso daqui. Não, esqueci de comentar isso aqui, só falando da emissividade, né? Emissividade, absortividade. Então, pegando nessa tabela aqui da direita, né, está um pouco mais simplificado. Então, pegando para alumínio, a absortividade na faixa de comprimento solar é bem perto da emissividade na faixa do comprimento do infravermelho, né? Então, pode ser considerado aproximadamente como sendo uma superfície cinza, né? Aí tem outro tipo de materiais, por exemplo, aqui cromo preto com placa de níquel. Então, a absortividade no solar é bem elevada, né? Enquanto que a emissividade no comprimento infravermelho é pequeno, né? Então isso aqui é interessante para fazer absorvedor solar. Aí se for para fazer um teto, né, em região quente, é interessante usar o contrário, né? Então é interessante que ele absorve pouco no solar e emite bastante no infravermelho, né? Então esse tipo de materiais aqui já são mais interessantes, né? Aí voltando aqui para a discussão sobre coeficiente global, essa daqui é uma tabela que vem lá do livro do Lienhard. Então, a gente consegue valores tabelados típicos, né, para vários tipos de problemas, né? Então, aqui, por exemplo, parede e teto com vento de 24 km por hora, né? Então, aí já tem alguns valores tabelados de coeficiente global. Então, a partir disso, a gente consegue calcular a carga térmica, né? Para dimensionamento de sistema de condicionamento de ar, aquecimento, etc, né? Aí, para fechar o conceito, o estudo aqui de problema de transferência de calor. Então vamos falar rapidinho aqui da resistência térmica de incrustação. Pode ser nesse mesmo tópico, né? Então conforme vai operando, né, o trocador de calor eventualmente vai tendo deposição de material, né? Então, sei lá, tem um tubo, aí conforme ele vai operando, vai tendo transferência de calor, aí vai tendo deposição de material, né? Então se olhar em corte aqui, aí acaba tendo uma adição de uma resistência térmica adicional, né? Essa resistência térmica aí é definida como sendo incrustação, em português. Em inglês, normalmente utiliza o termo fouling. Aí
a resistência térmica também é dada em valores tabelados, né? Então, se vocês estiverem seguindo o livro aí, vocês devem estar... vocês vão chegar na seção correspondente à incrustação. Deixa eu só ver a seção aqui. É na seção 2.29, tabela 2.3. Aí tem as metodologias, valores, alguns valores tabelados, né, para resistência térmica de incrustação, né? Aí como é que considera isso daí, né? Então, conforme a gente tinha visto lá, o que vai ter, né? Então você vai ter o seu problema com as suas resistências térmicas, tal. Aí, do nada, vai aparecer uma resistência térmica lá de incrustação. Chama aqui RI. Normalmente ela é dado por unidade de área, né? Então você tem que colocar a área de incrustação aqui. E aí continua, né? O resto do circuito continua. Então você vai ter uma resistência térmica equivalente mais a resistência de incrustação sobre a área de incrustação. Aí como é que fica o coeficiente global, né? Então lembra lá a definição do coeficiente global? Colocar o Lin aqui, que é o coeficiente global novo, né? Vai ser igual a quê? 1 sobre área de referência, resistência térmica equivalente linha. Resistência térmica equivalente é essa daqui, né? Então fica com 1 a resistência térmica equivalente mais a resistência de incrustação sobre AI. Aí se esses dois aqui forem iguais ainda simplifica, né? Então se for tubo de parede fina pode considerar como sendo igual. E o que é isso aqui, né? Isso aqui é 1 sobre U. Então isso aqui fica como sendo 1 sobre U mais RI asterisco. Então aí você consegue calcular o novo coeficiente global a partir do coeficiente global novo, né, do sistema limpo, com a resistência térmica de incrustação, né? Então isso daí reduz o coeficiente global, né? A gente pode comentar aqui também, rapidamente, como que é feita a avaliação de trocadores de calor, né? Então a gente está na seção 2.11, passando para a seção 2.12. Não sei se vocês lembram lá do curso de transferência de calor também, é que quando a gente está trabalhando com trocador de calor, o que a gente tem, né? Vamos pegar um trocador de calor tubo-tubo aqui, por exemplo. Então a gente tem um tubo instalado dentro de outro tubo, né? Concentricamente aqui. Então um tubo dentro do outro, né? Aí dentro do tubo aqui a gente vai ter um escoamento, chamar aqui de temperatura quente de entrada, temperatura quente de saída. E considerando que aqui na região anular a gente tem outro fluido, né? Então chamar aqui temperatura fria de entrada, escoando aqui, e temperatura fria de saída, né? Temperatura fria de saída. Aí, ao longo do escoamento, vai tendo transferência de calor do fluido quente para o fluido frio, né? Então, o fluido quente reduz a temperatura, o fluido frio aumenta a temperatura, né? Então, graficamente, isso daí fica como algo assim, né? Então, a gente vai ter a temperatura quente de entrada aqui, mais elevada. Conforme ele vai escoando, ele vai tendo redução da temperatura, né? Então, ele vem para cá, fica com TQS. Aí, no fluido frio, então, vai ter uma temperatura fria de entrada, e conforme ele vai escoando, ele vai aumentando a temperatura, né? Então, vai ter um TFE para cá. Ele nunca cruza, né? Porque senão aqui teria que ter a transferência de calor do frio aqui, né? Que seria o quente no caso. Transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, né? Sem realização de trabalho. Então a gente precisa de uma temperatura equivalente aqui para fazer a estimativa da taxa de transferência de calor, né? Então a gente tem o A, ΔT. Qual o ΔT aqui, né? Por quê? Porque o ΔT varia ao longo do comprimento, né? Aí, fazendo uma análise diferencial, né? Então, seccionando aqui o trocador de calor e integrando ao longo do comprimento, chega que esse daqui é igual a média logarítmica da diferença de temperaturas, né? Então, ml dt, ou em inglês, log mean temperature difference, LMTD. Então, ΔT LM é igual a ΔT1 menos ΔT2 sobre ln de ΔT1 sobre ΔT2, onde chama aqui de seção 1, aqui de seção 2. Reparem que tanto faz, né? Se olhar para cá ou olhar para cá. Então, se colocar um linha aqui, dois linha aqui, dá na mesma, né? Para trocador de calor corrente contrária, é a mesma expressão, né? Respeitando a geometria, né? Então, seção 2. E para outro tipo de geometria, entra o fator de forma aqui, né? Isso daqui é interessante, que aí você consegue, por exemplo, tirar a área necessária de trocador de calor para ter a transferência de calor desejada, né? Supondo que você só tem 3 temperaturas, né? Então você tem TQE, TFE e TQS. Por balanço de energia, então você tem Q ponto, M ponto, CP, Q, TQE menos TFE. Isso aqui tem que ser igual a M ponto, CP, F, TFS menos TFE. Então se tiver...
que é TQS. Então se tiver, sei lá, temperatura de entrada e saída do fluido quente, somente a temperatura de entrada do fluido frio, você consegue fazer a solução, né? Que você consegue chegar na temperatura de saída do fluido frio, aí substitui aqui e consegue determinar a área de transferência de calor necessária, por exemplo. Então essa daqui é uma das abordagens, né? MLDT. A outra abordagem é por efetividade, né? Então isso aqui é referido na literatura mesmo, né? Com MLDT. E a metodologia da efetividade, ou Epsilon Nut, né? Que fala o quê? Que o Q ponto do trocador de calor é igual a Epsilon vezes C mínimo, que é a capacidade calorífica mínima, né? Então é o mínimo desse e desse, vezes TQE menos TFE. Então isso daqui é a máxima transferência de calor possível para esse par de fluidos com essas vazões, né? Qualquer coisa acima disso viola a segunda lei da termodinâmica, né? E esse epsilon aqui é a efetividade, né? Então, menor que 1. Normalmente, para aplicação prática, é menor de 0,6, 0,7, né? Aí, como que determina esse epsilon? Então, o epsilon é a função da razão das capacidades caloríficas mínima e máxima e do nut. O que é o nut? Nut é igual a coeficiente global de transferência de calor, a área de referência, dividido pelo C mínimo, né? Lembrando, de novo, C mínimo é o mínimo desse ou desse. Então tem expressões para isso daqui. A partir disso daqui você consegue chegar no Q ponto, né? E o Q ponto, supondo que você só tem TQE e TFE, você consegue chegar no TQS e no TFS, né? Então, isso aí. Então aí foi uma revisão bem rápida aí de transferência de calor, trocadores de calor. Aí na próxima aula a gente começa com ciclos, né? Ciclo de compressão e vapor. Então, até a próxima aula.